Existem várias possíveis explicações para isso, tá certo? Uma explicação fundamental é de que, na verdade, existe no Brasil uma enorme quantidade de redes de solidariedade operando, tá certo? E que as pessoas são muito mais solidárias em termos de alimentos do que elas são em termos de renda. É muito mais fácil você convidar, ou uma família um pouco menos pobre, convidar uma família pobre para almoçar, do que, na verdade, uma família um pouco menos pobre transferir uma renda para uma família um pouco mais pobre, para que ela compre os seus alimentos e deixe de ser pobre de uma maneira sistemática. Ou seja, talvez nós tenhamos redes de solidariedade muito mais fortes e, às vezes, invisíveis e extremamente locais e, por vezes, informais, de solidariedade na repartição dos alimentos que nós temos, que, na verdade, nós não temos essas mesmas redes na redistribuição da renda. E, portanto, nós temos, na verdade, uma distribuição de renda muito mais desigual do que, na verdade, nós temos uma distribuição de alimentos. Isso pode ser uma das explicações para essa nível de subnutrição bem mais baixo. Mas esse gráfico, ele é impressionante no sentido de que esse gráfico é impressionante porque ele pega o seguinte: isso aqui são os décimos da distribuição, isso aqui é os 10% mais pobres. Os 10% mais pobres, lembra, é aquele que o mais rico dos 10% mais pobres, a renda dele é R$80. Nesse grupo, se você calcular qual é o grau de subnutrição, medido aqui pela relação entre peso e idade, é 8%. Ou seja, nós estamos falando o seguinte, que nós estamos falando uma coisa muito impressionante. Nós estamos falando que 92% das pessoas que vivem em famílias com renda abaixo de R$90 não são subnutridas. Como que isso pode ter acontecido? Tá certo? Essas pessoas não compraram essa comida. Essa comida apareceu para elas de alguma maneira. Ou seja, nós temos que ter políticas no país, tá certo? E eu acho que grande parte dessas políticas, parte dessas políticas estão mapeadas, mas eu acho que o sucesso talvez seja tão grande, que eu acho que talvez exista um conjunto grande dessas políticas que são mais informais e que estejam menos mapeadas. Tá certo? Isso é extremamente importante. Agora, nota que mesmo quando esse gráfico aqui é importante, pelo seguinte, ele acumula o número de pessoas desnutridas. E ele pega o seguinte, que entre os 10% mais pobres do Brasil, eles têm 33% das pessoas desnutridas. Isso quer dizer o seguinte, que 2/3 das pessoas desnutridas do Brasil não são extremadamente pobres. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, você pode acabar com a subnutrição transferindo renda. Você pode acabar com a subnutrição transferindo renda. Tá certo? Mas, como eu tentei explicar, porque o pobre tem uma quantidade muito grande de outras necessidades, você não vai conseguir acabar com a subnutrição. Se você quiser acabar com a subnutrição, ignorando todas as redes de solidariedade que você tem, diretamente vinculadas à questão da fome e da subnutrição, se você quiser acabar com ela simplesmente transferindo renda, você pode. Mas só tem que o volume de renda que você tem que transferir tem que ser muito alto. Você tem que levar as pessoas a terem R$240. Isso quer dizer o seguinte, que 2/3 dos nossos subnutridos não são extremadamente pobres. Logo, levar todos os extremamente pobres, acabar com a extrema pobreza, não vai tocar em 2/3 dos nossos desnutridos. Por quê? Porque eles estão um pouco acima da extrema pobreza. Porque talvez quem sejam, e aí é uma certa especulação, quem sejam os nossos subnutridos? Quem sejam aquelas pessoas... quem são aquelas pessoas que passam fome no Brasil? São aquelas pessoas que não têm acesso a essas redes. São pessoas que, por alguma razão, estão desvinculadas, não têm capital social, ou seja, estão desarticuladas com essa série de redes informais, formais, locais,
nacionais e regionais que nós temos no Brasil. Tá certo? Então, é importante a gente perceber o seguinte, que na verdade, a renda, um aumento na renda no Brasil vai ser muito importante e vai ajudar muito ao combate à fome. Mas o que a gente demonstrou é que a gente não precisa esperar o aumento da renda para acabar com a fome. A gente está conseguindo acabar com ela sem, na verdade, esperar esse aumento. Ou, na verdade, nós estamos acabando com ela mais rapidamente do que nós estamos acabando com a pobreza em termos de insuficiência de renda. Mas a outra coisa que a gente tem que ter em vista é que simplesmente aumentar um pouco a renda das pessoas pode não acabar com a sua subnutrição. A sua subnutrição pode requerer um aumento substancial na renda. Ou seja, se nós quisermos atacar a fome simplesmente por uma transferência de renda, a magnitude dessa transferência de renda tem que ser substancial. Não vai ser R$20, vai precisar ser R$200. Nós temos que estar preparados para uma transferência de 200 e não para uma transferência de 20. Ou a gente vai continuar com o alívio com um pouco de renda e reforçar as nossas redes de solidariedade, de tal maneira que a gente ataca o problema diretamente. Então, dado que eu tenho pouco tempo, eu queria centrar minha atenção aqui nas principais conclusões, mas deixa eu só falar uma questão antes, que eu acho que é muito importante. Quando a gente chega nos níveis de subnutrição que nós temos hoje no Brasil, a gente fica com a seguinte ideia. Olha, o que está acontecendo é que de que onde existem alimentos, a população está mais ou menos sendo solidária. E, portanto, o nosso problema de fome, ele fica muito espacialmente muito centrado em alguns locais, tá certo? Ele está muito concentrado em algumas áreas do país, tá certo? Por quê? Porque são naquelas áreas onde você tem um problema crônico de alimentos, onde todos são pobres, vai ser exatamente nessa área que você vai ter mais dificuldade de criar uma rede de solidariedade. Ou seja, cada vez mais a fome e a subnutrição no Brasil, ela vai estar presente em enclaves. E aí